Quem criou o universo? Olá, pessoal, vamos ao provérbio de hoje. Provérbio de número 3, verso 19. Com sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Então, pessoal, nós temos na palavra do Senhor, logo que a gente abre a Bíblia, a gente vê ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a gente vê isso que é algo extraordinário, que não diz o momento em que Deus foi criado, mas no princípio, e princípio é o início, já mostra Deus criando. Nisso nós vemos que Deus não é uma criatura, mas Deus é criador. E é por isso que ele é Deus. Porque se a gente parasse para pensar assim, ok, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? E se a gente achasse uma resposta para isso, faríamos outra pergunta. Então quem criou Deus? E faríamos outra. Quem criou Deus? E faríamos outra. Quem criou Deus? Isso seria um loop infinito. Então nós vemos que Deus, ele é criador. Ele já existia antes de qualquer outra coisa existir. Deus não precisa de água, de oxigênio e nem de comida para existir. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de mais nada e nem de ninguém para existir. E é por isso que ele é Deus. E a gente vê que a palavra do Senhor já começa com o livro de Gênesis. E Gênesis significa origem. E muitas pessoas, elas têm as suas teorias, muitos falsos cientistas têm as suas teorias, e a gente vê que o livro de Gênesis é um dos livros mais debatidos e combatidos pela ciência. Por quê? Porque se no começo da Bíblia ela não está certa, então o restante com certeza não estaria. E se a gente não concorda com o começo da Bíblia, não tem como a gente concordar com outras coisas. Ou é tudo ou é nada. E nós vemos como é importante esse momento da palavra do Senhor que fala da criação. A Bíblia, ela tem um quadripé, que são 4 pontos chaves, que é como se fosse as 4 pernas de uma mesa, ou como se fosse os 4 pontos, as 4 pontas da cruz, que embaixo é criação, do lado esquerdo seria a queda, do lado direito seria a redenção, e a parte de cima é a consumação. A criação é essa parte que nós estamos falando agora, que é Deus criando todas as coisas, criando todo o universo. A queda é a parte em que Adão e Eva pecaram e todos se tornaram pecadores. A redenção é o que Deus fez para salvar a humanidade, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a consumação fala do destino eterno, tanto dos ímpios como daqueles que se arrependeram e creram em Jesus. Então essas 4 pontas são as 4 bases de toda a palavra do Senhor. Se a gente diz, não, a criação não está correta na Bíblia. Logo, se não há criação feita por Deus, logo então não existiu a queda também, porque o homem foi criado por Deus. E se não há criação e não há queda, então logo nós não precisamos de um Salvador, não precisamos de redenção. E se não precisamos de redenção, então não há um destino eterno. Então, se a gente nega uma dessas partes aqui, a gente nega toda a palavra do Senhor. E eu te convido a refletir. Todos nós nascemos com pelo menos 3 perguntas dentro de nós. Uma delas é, qual é o propósito da minha vida? Por que eu existo? A segunda pergunta é, o que acontece depois que eu morrer e fechar os olhos? E a terceira pergunta é, como é que tudo isso veio à existência? Como é que esse mundo veio a existir? Como é que o universo veio a existir? A Bíblia mostra que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia fala em Hebreus que pela fé nós cremos que tudo que é criado foi criado pela palavra de Deus e não por aquilo que é aparente. Salmo de número 19, o verso 1, fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, que seria a terra, anunciam a obra de suas mãos. E diz que um dia testifica a outro dia, e mesmo sem voz, há uma mensagem que vai até os confins do mundo. Ou seja, a criação, ela é como uma pregação de Deus mostrando a sua existência. E o capítulo 1 de Romanos diz que todos os homens são indesculpáveis, porque a criação já é uma pregação de Deus suficiente para nós, para que a gente creia nele.
Ora, se tem um relógio, é porque existe um relojoeiro. Se tem um celular, existe o criador do celular. Se tem um computador, é porque existiu o criador do computador. Se eu dissesse para vocês que o celular, que o computador ou que o relógio, eles apareceram do nada, sem um criador, vocês não acreditariam. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês acreditam quando as pessoas dizem que não foi Deus que criou o universo, a Terra, que tudo isso veio do nada, que o universo sempre existiu? Não. A criação, ela é feita com muito mais ordem, muito mais detalhes do que qualquer computador, do que qualquer relógio, do que qualquer celular. O universo é tudo complexo e feito completamente alinhado. Creio que você já viu uma imagem do planeta Terra no universo e vê que não tem uma barra de ferro segurando o planeta Terra em cima ou embaixo ou dos lados, mas ele simplesmente está suspenso, girando ao redor do Sol e girando sobre o seu próprio eixo. Nós não nos sentimos sendo jogados de um lado para o outro e nós não ficamos tontos. Se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, nós congelaríamos. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, nós queimaríamos. Tudo isso é obra perfeita de um arquiteto perfeito. Tudo isso é obra feita pelas mãos divinas e soberanas e mãos poderosas do nosso Deus, que sempre existiu e ele criou todas as coisas para simplesmente se manifestar, criou por amor e porque ele quis nos fazer por amor para nos relacionar com ele. Então não duvide, porque se não cremos que um relógio veio do nada, nem um celular e nem um computador, mas sabemos que há o Criador de todas essas obras, do universo também há um Criador, e esse Criador é Deus, e ele quer se relacionar intimamente com você. Ele fez todo um plano para salvar a sua vida, para que você possa viver uma eternidade com ele. Então se relacione com Deus intimamente, porque ele é o teu Criador. Ele tem as respostas para todos os teus questionamentos, ele tem a resposta do sentido da vida, ele te criou para se relacionar com ele. E o que acontece depois que a gente morre? Se você se relacionar com ele nessa terra, depois você se relacionará eternamente com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa era a mensagem de hoje. Então, quem criou o universo foi Deus. Então, peço que você compartilhe essa mensagem com os teus contatos, joga lá no grupo da família. Peço que você deixe o seu comentário aí o que você achou dessa mensagem. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber as novidades que a gente vai estar postando. Também curta esse vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo, o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos, que está em uma promoção. Então se inscreva já, se inscreva lá, não perca essa oportunidade para mergulhar na palavra do Senhor e expandir a sua fé e o seu conhecimento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã.